posso abrir a nossa conversa dizendo, não façam doutorado, pelo amor de Deus. Não, eu não desejo isso para ninguém. Existem formas menos cruéis de tratar um ser humano. E a segunda coisa que eu posso conversar com vocês aqui é biodiversidade. Tá? É uma pauta, é a nova fronteira da economia, é a nova via de consequência, é a nova fronteira do direito. Como que eu faço, diante de um processo econômico-social, a gestão desta biodiversidade? E vamos além, né? Não só a gestão dessa biodiversidade em relação aos seus formatos, aos seus modos próprios de aquisição, aos seus modos próprios de conservação, ao seu isolamento diante das várias fases do processo de produção e consumo, mas também como que ela foi tratada, ou como que ela pretende ser tratada pela nova lei florestal, a lei 12.651. O que me remete ao tema da minha palestra, tá? Qual seja? Vamos indicar aqui algumas sintaxes da lei 12.651 com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O doutor falou que ia ser uma bela palestra, seria uma bela palestra se eu conseguisse usar esse negócio aqui. Então, vamos na raça, tá? Sem problemas. Muito bem. Não, eu já consegui, dá para pelo menos uma guia aqui para tratarmos sobre biodiversidade. Quando a gente trata de biodiversidade e tenta pegar isso pelo viés econômico, tá? Até em homenagem ao último prêmio Nobel da Economia que passou desta para melhor, o Ronald Coase, né, morreu recentemente, se não me engano, morreu semana passada. Nós trabalhamos com 3 características muito próprias pelo viés econômico quando a gente trata de biodiversidade. A primeira, os modos de aquisição, os modos de apropriação dessa biodiversidade. E aí apropriação sim, no sentido lato sensu, não só o contrato de compra e venda, não só a aquisição da propriedade, né? A apropriação seja paisagística, a apropriação seja de conhecimento, qualquer modalidade de apropriação. Esse tipo de apropriação é tratado pela Convenção de Diversidade Biológica, tá? O Decreto Legislativo 2 de 94. Por que eu quis ressaltá-lo? Para mostrar para vocês que isso existe. Apesar disso não ser a matéria da nossa conversa de hoje, é importante mencionar que os modos de apropriação da biodiversidade são regulados predominantemente pelo Decreto Legislativo 2 de 94. Por sua vez, o segundo modo de pensar a biodiversidade dentro do nosso ciclo jurídico e econômico é o sistema de intervenção estatal direta, ou seja, o Estado a trabalhar diretamente as reservas e o fluxo de produção de biodiversidade. E isso vai estar mais exemplificativamente na Lei 9985 de 2000, conhecido por vocês como Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Por fim, há o terceiro sistema, que é o Sistema de Intervenção Estatal Indireta, e esse trazido pela nova Lei Florestal. Esses 3 sistemas, o que eu posso dizer sobre o Sistema de Intervenção Estatal Indireta? É o exercício predominantemente, mas não totalmente, da função social, da função socioambiental da propriedade, ou seja, é aquela função social do 5º 23, mas não traduzida no meio ambiente social, mas sim no ambiente difuso e transgeracional, né? No qual a intervenção em determinados mercados vai garantir, no caso aqui, o mercado imobiliário, predominantemente, né, com a sua expansão natural para o regime financeiro, a intervenção em determinados mercados vai garantir um fluxo adequado de biodiversidade de acordo com os objetivos constitucionais do 225, 176, 5º 23,
182, 183, dentre outros. Muito bem. Esses três sistemas são importantes de ser entendido por quê? Porque a legislação brasileira, as normas nacionais, operam em fluxo com relação a esses três sistemas. Ora, eles estão mais afastados, eles operam de maneira mais estanque, ora, eles estão mais juntos, mais coordenados. Eles operam de maneira mais coordenada quando não operam de maneira a cada conjunto desse se interpor em intersecções de assuntos. A Lei 12.651, ela teve o condão de aproximar o assunto. O que eu quero dizer com aproximar o assunto? Puxa vida, bem que podia me ajudar esse negócio aqui, né? Muito bem. No Previous, ok, tá, ó, que lindo. A Lei 12.651, ela teve o condão de aproximar os dois assuntos. Por quê? Do que ela trata? Quando vem uma nova lei trabalhando e revogando a integralidade do antigo Código Florestal, a diferença em linhas grossas foi que, primeiro, se na 4771 nós tínhamos uma projeção, não efetividade, mas simplesmente uma projeção de desenvolvimento que vamos valorar em X dos biomas brasileiros, com a nova lei florestal, esta projeção de conquista do espaço dos biomas reduziu naturalmente. Por que reduziu? Significa que efetivamente, né, vamos um passo atrás, significa que efetivamente nós vamos ter menos cobertura vegetal do que tínhamos na 4771? Acredito que não. Acredito que não. Acredito até que tenhamos, que possamos ganhar em matéria de cobertura vegetal pela trava da lei da Mata Atlântica e pela trava da lei do Cerrado, no caso do estado de São Paulo. Tá? Por sua vez, por que mecanismo jurídico aconteceu na lei 12.651 que viabilizou uma perda nesta projeção, mas não uma perda no ganho efetivo? Na lei 4771, nós tínhamos uma dinâmica de justaposição de áreas. Em raros casos, você tinha uma superposição de APP com reserva legal. Na antiga lei, os espaços eram estanques. Não havia superposição de layers. Vale dizer, o que era reserva legal não era APP, que não era área plantada, que não era... Você tinha espaços estanques montados como um quebra-cabeça de criança. Aquele quebra-cabeça que a gente dá para o filho, para o sobrinho, era igualzinho. E o que acontece com a nova lei florestal? A nova lei florestal, ela cria uma dinâmica de layers, uma dinâmica de superposição. Tá? Camadas de um bolo. O que é área de preservação permanente pode ser, segundo andar, reserva legal, que pode ser uma zona de ocupação consolidada, que pode ser. Dentro desta configuração de regimes jurídicos justapostos, você tem uma perda de potencial futuro, mas um ganho de execuibilidade presente. Segundo ponto, a nova lei florestal ela privilegiou determinadas situações. Quais sejam? 1. A manutenção de áreas sensíveis como a da APP. Bem certo que essa minha frase tem que ser guardada com reserva no seguinte sentido. Hoje você tem um maior número de hipóteses de intervenção em APP. Todavia, pelo mecanismo de privilégio único e exclusivamente econômico, o direito intervindo pontualmente em determinados aspectos do mercado, no sentido de que, se eu tiver que ter uma reserva legal, e eu vou ter que ter uma reserva legal, se a minha área tiver destinação rural, que ela seja preferencialmente alocada nas áreas sensíveis, vale dizer, nas APPs.
Segundo ponto, houve um privilégio do conceito de bioma sobre o conceito de ecossistema. Vocês estão familiarizados com esses dois conceitos? Provavelmente estão, tá? Mas não custa repetir. Primeiro, ecossistema são as parcelas que a gente pode fechar em determinados circuitos, em determinada localização geográfica, de fluxos de reprodução daquele ambiente. Vários ecossistemas, cada qual diferente na sua peculiaridade, e essas diferenças são relativamente relevantes, principalmente para quem leu, por exemplo, a Lei da Mata Atlântica e percebe que na Mata Atlântica você tem diversos tipos de subbioma, em cada um desses subbiomas você tem um tipo de ecossistema diferente, ombrófila densa e por aí, né? Cerrado, cerradão, cerrado médio, savânico de transição. Né? Cada bioma brasileiro tem vários tipos de subbiomas que, por sua vez, dentro deles guardam os ecossistemas. A 4771 ela privilegiava essencialmente o ecossistema. Essa não, ela privilegia o bioma. E, em terceira fase, em consequência até de privilegiar o bioma, o início de um processo de compensação interestadual, que algumas leituras até que a Lei da Mata Atlântica já permitia. Tá? A compensação interestadual e, especialmente, a financiarização da compensação. A previsão expressa, e dessa vez de maneira um pouco mais consolidada, de uma cártula, de uma cédula, de uma commodity ambiental de reserva legal. A criação, uma financiarização do processo de balcão, do processo antigo de compra e venda, de compensação de reserva legal. E, por fim, eu acho que o maior mérito da Lei 12.651, o descolamento, isso tratando só da lei, não das ocorrências posteriores, com os quais eu guardo reserva e guardo, inclusive, oposição. Tá? Estou falando aqui do registro de imóveis. A lei florestal, ela foi única e exclusivamente montada, especialmente no seu aspecto de controle, para descolar a agenda fundiária da agenda ambiental. Por isso a existência de um CAR, de um Cadastro Ambiental Rural autodeclaratório. Tempos depois, eu não entendi a atitude da Corregedoria do Estado, mas ele tentou vincular isso de novo pelas razões dele, razões pelas quais me oponho tecnicamente como professor e cumpro como funcionário público. Estabelecidas as bases da Lei 12.651, gostaria de trabalhar com vocês o SNUC e lembrar dele um pouquinho. Né? A primeira coisa que o SNUC traz é a intervenção direta no processo econômico de alocação do recurso de biodiversidade, levando consigo também o recurso fundiário, a propriedade, o chão, a geografia. Tá? Ele trabalha isso em duas intensidades. A UC de proteção integral, unidade de conservação de proteção integral, e a UC de uso sustentável. E segundo, ela necessariamente encadeia a agenda ambiental à agenda fundiária. No Código de 34, essas agendas eram quase concomitantes. E você não tinha a noção de biodiversidade como recurso. O máximo que se tinha no Código 34, tá? Nem existia ainda o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, eram as florestas de proteção. O valor de apropriação naquela época, os três sistemas que eu apresentei no primeiro slide, os três sistemas eles estavam todos conjuntos no mesmo trabalho jurídico, na mesma normativa jurídica, no mesmo sistema de tanto de mercado, pelos critérios de apropriação, como normativo. Então, o máximo que você tinha ali, em matéria de uma apropriação ou de uma proteção de caráter transgeracional, eram as florestas de proteção. E mesmo assim, elas tinham um uso eminentemente social.
em matéria de defesa civil, em matéria de defesa nacional, em matéria de manutenção de mananciais, para não faltar água. Não se tinha uma dimensão transgeracional. Com o advento da 4771, você teve a dimensão transgeracional e as agendas se rasgaram. Se elas eram muito juntas, se as três agendas eram muito juntas, elas passaram a ser extremamente estanques. A Lei 4771, em função do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela tinha única e exclusivamente a conexão, a sintaxe entre ambas, era trabalhada em 2 pontos. Um ponto muito controverso do regime de desoneração de reserva legal por regularização fundiária em unidade de conservação de proteção integral. E o segundo ponto, que a reserva legal seria preferencialmente alocada, de forma a criar ou manter um corredor ecológico entre a APP e a unidade de conservação, ou proteger a unidade de conservação, criando um buffer de cobertura vegetal a mais, ajudando a própria zona de amortecimento, ou, se não houvesse zona de amortecimento, a própria unidade de conservação. Esses eram os pontos de encontro da 4771 com o SNUC, ou seja, eram sistemas, eram agendas absolutamente separados. Com esta nova lei, as agendas voltaram a se encontrar. E se encontrar em diversos pontos. Seja por intensificar... Não é previous, meu Deus. Seja por intensificar os 2 pontos que a 4771 já tocava no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, intensificar verticalmente, aprofundar esses 2 conceitos, seja por impor determinadas alocações geográficas da reserva legal, seja por impor ao próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação a inserção de suas unidades de conservação dentro dos sistemas de comando e controle da Lei 12.651. Então, as intersecções mais evidentes entre as 2 leis, na prática, vão nascer de 3 eixos fundamentais. Primeiro, a alocação geográfica das reservas legais, favorecendo APPs e favorecendo os Cs. Tá? Isso está no artigo 14 da nova Lei Florestal. O segundo, o regime diferenciado de compensação pelo critério fundiário. Repare que o artigo 66, no seu parágrafo 5º e 6º, traz todos os regimes de compensação de reserva legal para quem não tem reserva legal suficiente. Dentre esses regimes, todos eles são baseados no valor intrínseco da biodiversidade. É um valor, tá, de mercado, social, que é protegido pelo nosso direito, que permeia o nosso direito hoje de interpretação aberta. Tá? Esse é o valor que permeia a norma jurídica brasileira, valor biodiversidade, dentre outros valores, evidentemente. O único método de compensação no qual esse valor é absolutamente ausente é a regularização fundiária de unidade de conservação. Ele foge absolutamente do sistema. Isso é um absurdo? Não sei. Tá? Se a gente sentar ali no O'Malley's, ali na esquina da Consolação com a Itu, e começar a discutir os absurdos, como valor ético-moral, tudo bem. Eu também acho que é um regime que, dentro de uma concepção ambientalista, pode beirar o absurdo. Todavia, ele foi uma opção do legislador, diante de outros valores que não a biodiversidade. A discussão que nós trabalhamos aqui é a compensação pelo regime diferenciado de regularização fundiária. Ele prescinde ou não do valor biodiversidade para poder existir. É essa a grande discussão da ação direta de inconstitucionalidade 4901, 2 e 3, que está no STF, em função deste regime de compensação. A doutora Sandra Curô diz que este regime é absolutamente inconstitucional, porque nenhum método de compensação pode prescindir do valor biodiversidade.
A minha opinião é a contrária. É tecnicamente contrária. Isso foi uma opção política justamente de quem formula a legislação no exercício de opções políticas. A legislação não é as normas jurídicas não são um atol. Frequentemente nós nos esquecemos da primeira lição que tivemos em introdução ao estudo do direito no primeiro ano da Faculdade de Direito. O direito é uno. Um fenômeno da vida, sobre aquele fenômeno da vida incide todo o direito, e não uma norma em específico. É que uma norma em específico vai ser frequencialmente mais relevante que as demais. E dentro de um processo legislativo, dentro de um sistema de controle, de controle político, dentro de um sistema de opções políticas, isso é mais largo ainda, esse conceito é mais largo ainda. Isso foi uma opção do legislador e para mim é perfeitamente constitucional. Tá? E por ser, eu vou além ainda, tá? Por ser um critério totalmente desprovido do conceito de biodiversidade, este critério de unidade de conservação não obedeceria à regra do 14 e do 16 da nova lei florestal de necessariamente respeitar o plano de gestão de bacia. Porque não tem o valor de biodiversidade embutido. A terceira verve é a CRA. Tá? Terceira verve no qual nós vamos encontrar uma grande intensidade de intersecções. É a CRA decorrente de Lei da Mata Atlântica e a CRA decorrente de RPPN. Por que isso é importante? Pela antiga análise do fenômeno RPPN, RPPN é uma unidade de conservação privada, não pública, mas com a intervenção intensa do regime público. A RPPN, pela lei, pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, conjugada a sua interpretação com a Lei 4771, a RPPN não servia para muita coisa, ela servia para um espírito de emulação de conservação do meio ambiente, como pagamento de dívida social, ou um imperativo ético de cuidar do meio ambiente, ou um imperativo estético, seja lá o que for. O Estado hoje conta com cerca de 31 RPPNs. Tá? Mas, o que aconteceu? De repente, pela nova lei florestal, nós temos uma possibilidade de RPPN e inseri-la no processo econômico. Vale dizer, quando você monta uma RPPN, você consegue gerar CRA de 1 para 1. Isso ainda é bastante controverso, mas em princípio o que está valendo é a zona de RPPN, ela engloba APP, engloba absolutamente tudo. Então, a zona de RPPN você consegue convertê-la de 1 para 1, sem descontar APP, sem descontar o que quer que seja, para gerar CRA. Então, 1 hectare de RPPN é igual a 1 hectare de CRA, que vai ser igual a 1 hectare de reserva legal. Então, aquela APP de altitude, ou as grandes APPs dos grandes rios, que cobriam extensões muito grandes, que cobriam praticamente a integralidade da tua propriedade, ela, se outrora só era, entre aspas, um prejuízo econômico imediato, mas um ganho econômico fantástico a longo prazo, se esta situação de uma APP, por exemplo, de altitude, como ocorre no Vale do Paraíba, ali Serra da Mantiqueira, região que vai de Piquete até Queluz, Campos do Jordão até Queluz, aquela zona toda é APP de altitude. E o proprietário de uma gleba no topo do morro não podia fazer nada. Agora ele pode. Ele pode montar uma RPPN e ganhar a CRA com isso, quando isso escrito devidamente no CAR. Você deu um emprego econômico para a RPPN, fomentando a sua criação. Isso é futurologia? Não.
Atualmente estou alocado no núcleo de regularização fundiária, como diretor desse núcleo, e trabalho intimamente com a coordenadoria de desenvolvimento de RPPNs. E posso dizer, de experiência, de fluxo processual, que o número de pedidos de RPPN na Fundação Florestal triplicou. Eu não estou falando de aumentou 50%, 30%. Eu estou falando triplicou. Aumentou 200%. Tá? E o que eu tenho a dizer sobre isso? Tá? Quais são as consequências dessas interfaces nas 3 verbs? Primeiro, por mais que nós tenhamos a virtude de entender que a Lei 12.651 tentou financiarizar o mercado de compensação de reserva legal, esta financiarização no regime de bolsa, não no regime de balcão, no regime de bolsa, ainda é muito incipiente. Tem muita gente graúda vendendo ilusão. Tá? Desculpa falar assim, mas já que eu tenho a fama de cachorro louco na SMA, posso ter aqui também. Tem muita gente graúda, bolsas inclusive, vendendo ilusão. E aí nós vamos abandonar um pouquinho o direito ambiental e vamos entrar um pouquinho na parte de financiarização, de factoring, de securitização. Para você gerar qualquer título, qualquer cártula, qualquer commodity negociável em bolsa, qual que é a primeira coisa que você tem que ter? 1, segurança material e 2, segurança jurídica. Segurança material é, desde a época do mercantilismo, para você gerar um regime de bolsa e um regime financeiro, garantida pelo quê? Regime de seguro. Regime de seguro, tá? Nós estamos falando aqui de CVM e SUSEP na legislação ambiental. Olha só que legal, tá bom? CVM dando as regras do título, e que nem começou ainda. E SUSEP dando a regra do seguro que esse título vai ser objeto. Aí nós vamos pensar nesse seguro. Vamos voltar para a legislação ambiental. Pensa na Política Nacional do Meio Ambiente. A responsabilidade é objetiva e solidária. Eu tenho uma cártula na minha mão que diz que eu tenho 1 hectare de Mata Atlântica em determinada localidade. Essa é a minha CRA. 1 hectare de Mata Atlântica, 1 hectare de Cerrado em determinada localidade. E eu consigo verificar essa localidade pela coordenada UTM no CIRGAS 2000, que é o padrão brasileiro. Eu consigo verificar o terreno, achar esse terreno. Eu chego nesse terreno e não tem cobertura vegetal nenhuma. Ou, no mesmo terreno foram vendidas 3 CRAs. De quem que é a responsabilidade sobre a infração administrativa? Isso está claro. Não ao emissor do CRA, porque o emissor do CRA é o Estado, mas do requerente, do primeiro titular da CRA. Pela Lei 12.651, a responsabilidade é dele. Por outro lado, de quem que é a responsabilidade de fazer uma reserva legal de novo? É de quem comprou e usou. O Estado não vai estar interessado, a lei não vai estar interessada, a sociedade não vai estar interessada pela regra da Política Nacional do Meio Ambiente se você comprou uma CRA de boa-fé ou não. A responsabilidade ali é objetiva. Ou você faz uma nova reserva legal, ou você compra uma nova CRA, ou você compensa com alguma coisa, ou você vai ser autuado. Ou você vai ser intimado a fazer. Que segurança que você tem no mercado de bolsa desse? Zero. Segurança zero no mercado de bolsa. O que acontece com o mercado de bolsa? Quebra. Exemplo, a UNFCCC, o famoso crédito de carbono. Na primeira insegurança que deu com relação a uma metodologia de cálculo de biodigestor, o que aconteceu? O mercado quebrou. É mais difícil, você tem mais custo em fazer o crédito de carbono do que de vender. Nós não queremos isso para CRA. Então, eu acho que nesse caso, a tentativa ainda é frustrada do regime de bolsa por força do mercado criado pela Lei 6938 e não SNUC ou Código Florestal. Segundo, o aumento vertiginoso da RPPN. E terceiro,
a inserção das poligonais das unidades de conservação no CAR. O que isso adianta? A inserção das poligonais das unidades de conservação no CAR. Pela primeira vez na história, vamos cumprir na integralidade o SNUC a dizer, nas cartas oficiais do Estado, todas as unidades de conservação têm que constar. Atualmente no Estado de São Paulo, há um movimento para descrever e retificar todos, absolutamente todos os perímetros de unidade de conservação. As 96 unidades de conservação que estão sob julgo da Fundação Florestal, mais as do Instituto, mais as do Botânico. Todos. Por quê? Porque isso dá segurança jurídica. Você sabe onde começa, onde termina o seu dever como proprietário. E a partir de onde começa e onde termina o seu dever como proprietário, o que acontece? Você pode planejar os seus ganhos em cima da sua propriedade. Você tem base jurídica para começar. Estável. Não uma confusão de que cada um sabe o que é. Cada um não sabe o que é ali. 3 perímetros diferentes. Isso é um absurdo. Né? E todo mundo vai poder ver. Vocês sabiam que o último país a colocar as unidades de conservação, e ainda não colocou todas, no Google Earth e no Google Mapas, o último foi o Brasil? Porque a própria equipe do Google virou para o governo federal e para o governo estadual e falou, gente, isso aqui é uma mixórdia, tem 3 polígonos diferentes. Tem unidade de conservação que tem 9 polígonos diferentes e não é estadual. Como é que eu faço? Qual que eu adoto? Eu vou além, vamos no resto do chão. Os senhores recebem cliente no escritório e falam assim, eu preciso fazer um projeto de licenciamento para um determinado empreendimento. Um empreendimento de infraestrutura, que seja. Um empreendimento de infraestrutura de transporte, um porto, um heliponto, um estaleiro. Tá? E de repente ele fala, só que eu ouvi falar que o meu terreno pega na unidade de conservação de proteção integral. Aí você vai no núcleo de regularização fundiária, vem falar comigo, ou vai na PPI, e de repente descobre que aquela unidade de conservação que vocês têm que tomar como base para fazer o projeto, tem 3 poligonais diferentes. O MP usa uma, a PPI e o NRF usam outra, e de repente o gestor do parque quer usar outra. É bem assim, juro para vocês. Isso está sendo amarrado e corrigido, e em diversas unidades já foi amarrado e corrigido agora, juro para vocês. E foi um esforço brutal. Brutal. Seja pela mudança do paradigma tecnológico, né, a adoção da UTM CIRGAS 2000, seja pelo próprio sistema montado como ele era. E ainda como ele é. Por quê? Se eu estabeleço junto com o Procurador-Geral do Estado, que a poligonal certa é a A, e o promotor quiser que a poligonal certa seja a B, e agora, quem diz que não na ação civil pública? E são 15 anos de luta para você obter lá no STJ o seu ganho de causa, quando poderia ter obtido o ganho de causa, quando o inquérito civil não poderia ter saído do papel. A estatística que você está falando é 8 para 10. 8 para 10. 8 para 10. Infelizmente, né? Você vai esperar, quanto tempo não se perde de dinheiro se você pensar no cálculo financeiro? 10 anos para falar, você tem razão. Desculpa, a profissão de advogado agora, e está trabalhando um pouco aqui como entidade de classe, não virou mais ter razão, virou ser feliz. Infelizmente eu acordei para isso burro velho. Né? Se eu soubesse isso quando tivesse saído da faculdade. Quais que são os nossos desafios e inseguranças da sintaxe entre essas duas leis agora? Da sintaxe mais intensa entre a agenda florestal privada e a agenda florestal pública. A primeira insegurança que temos, ação direta de inconstitucionalidade no STF, tá? Da 4901 e os seus efeitos. Por quê? Porque o efeito de uma ação dessa é dúplice. Se ela for julgada improcedente, a interpretação do código muda inteirinha. Dúplice e vinculante. Segundo, a discussão sobre o critério de bacias,
do regime de bacias em compensação de reserva legal do decreto 53939, decreto estadual 53939. O decreto 53939 pegou as bacias da Agência Nacional de Águas e falou assim: o estado de São Paulo é cortado por 2 bacias, Paraná e Atlântico Sudeste. Este é o primeiro escantilhão de compensação de reserva legal. Só pode compensar intrabacias, nunca interbacias. Vem um novo código que muita gente interpreta do contrário e faz força para interpretar do contrário. Todavia, a Política Nacional Agrícola e a Política Nacional de Recursos Hídricos não foram revogadas. A Lei 8171 não foi revogada. E ela fala: gestão territorial ambiental respeita a bacia hidrográfica. Ela vai além, ela fala respeita a bacia hidrogeológica. Gente, reserva legal é o quê? Então a discussão se aboliu ou não a bacia, para mim é muito claro. Não aboliu. Mas ainda há insegurança jurídica. A dizer isso, por quê? Porque a ação direta de inconstitucionalidade 49001 ainda está em trâmite. Qual que é a opinião da Procuradoria? Alguns procuradores eles têm a dimensão que eu tenho, que não aboliu o regime de bacias. Alguns procuradores falam que isso caiu. Quem fala que isso caiu? Quem fala que isso foi flexibilizado, por exemplo? O Dr. Daniel Smolentsov falou na Sociedade Rural Brasileira. Quem fala que isso caiu? O procurador-chefe da consultoria jurídica da Secretaria da Agricultura. Quem fala que isso se manteve? Todos os demais procuradores do grupo de trabalho. Que grupo de trabalho? Do parecer do procurador do Estado, que interpreta para o Estado de São Paulo a nova lei florestal. Pareceres esses que os senhores já devem ter, se não tem, recomendo que vão buscar. Segundo, CRA. Quando que os órgãos não ambientais vão se dignar a se mexer e criar o sistema para poder financiarizar? Porque se não puder, o ideal é gerar CRA e negociar no mercado livre. Terceiro, quando que o governo federal vai declarar o CAR em vigor? Toda essa pletória de alternativas e sintaxes que a gente falou só tem comando e controle direto ou indireto, seja pelo público, seja pelo particular, com o CAR, Cadastro Ambiental Rural. São Paulo já tem um CAR. Se você entrar no operante, inclusive, tá? Perfeito, acabado, operante, com a melhor foto do Brasil. Ortofoto retificada pela Implaza e pelo Google. O São Paulo tem esse CAR. Se você entrar no site www.ambiente.sp.gov.br, tem lá CAR. E você pode fazer o CAR inteirinho. Inteirinho. Você pode jogar a sua propriedade lá, você pode fazer tudo, exceto validar. Por quê? O decreto regulamentador da Lei 12.651, ele trabalhou com o conceito de que é o ato do ministro do Meio Ambiente que vai dizer se o CAR está em vigor ou não. Então, por mais que o Estado faça seu esforço, as últimas consequências, não dá para o Bruno Covas, não dá para o Geraldo Alckmin, não dá para o chefe de plantão virar e falar, empolgo as competências do ministro do Meio Ambiente e crio o CAR em São Paulo. Agora está valendo, galera. Não, não dá. Né? Competências são competências. E, por volta aí de uns 9 meses, a gente está aguardando o exercício da competência do governo federal. Para quê? Para poder viabilizar esse mercado em São Paulo, para poder viabilizar esse mercado no Paraná, que também já tem seu CAR. O CAR do Mato Grosso, acho que já acabou recentemente, também já está fechado. E a Bahia tem um CAR meio capenga que ela comprou do IBAMA, mas tem. E até agora não há o ato do ministro. Dizem os boatos que vai sair nesse mês. Eu gosto tanto de boato como eu gosto de uma CRA sem seguro. Pessoal, acredito que tenhamos batido aqui em uma breve síntese da sintaxe entre essas duas leis e onde elas vão mais intensamente se encontrar no regime público e no regime privado.
Fico ao dispor para qualquer dúvida no Antônio Lawande, antonio.lawande@gmail.com. Lawande se escreve Lima Alfa, Whisky Alfa, November Delta. É só, muito obrigado.